começa aqui falando um pouco sobre as previsões, né, que a gente pegou algumas coisas interessantes no mercado, e vocês vão ver que a tendência já para esse ano, né, essa fonte, essa pesquisa da Gartner de 2021, né, e fala um pouco sobre como é que dá uma noção muito boa para a gente do que a gente vai, como é que as empresas vão começar a basear as suas decisões, principalmente a partir desse ano, né? Então, já em 2023, já se fala de 30% das empresas industriais tendo aplicações de IoT implementadas, né? Isso não quer dizer que estará totalmente feita a transformação digital, mas já é um número que começa a ser expressivo, né? A gente sabe que a IoT e a transformação digital ainda muitas vezes se arrasta um pouquinho, principalmente no Brasil, por conta de vários fatores, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles também, né? Também em 2023, a adoção de analytics sobe muito, né, segundo a previsão, para praticamente 50%, né, em alguns mercados. Isso também já é um número bem expressivo. E empresas, 60% das empresas que têm essas aplicações vão basear suas decisões nesses insights, né, nessas informações para aumento da eficiência. Isso já é um número também bem relevante. Então, assim, por que isso são coisas que são fatores que vão impulsionar a eficiência, e quem não tiver de olho nisso vai acabar ficando para trás. Então, é importante estar antenado porque que o mercado está trazendo, né, está evoluindo. E a pergunta que a gente fica aqui, como é que a gente faz essa implementação e como é que a gente consegue realmente implementar uma coisa que para muitos ainda é um tabu, né, Marco? Então, Marcelo, como a gente já conversou em outros momentos aí do nosso contato profissional, eu acredito muito forte nesse modelo. Eu acho que ele é uma tendência irreversível, né? Você, aqui dentro do meu dia a dia na indústria, nós estamos chamando de AAS, Automation as a Service, daquelas indústrias que estão, por estratégia, escolhendo cuidar das suas pessoas, desenvolver as suas pessoas, e ao invés dela investir até nos sensores, sabe, Marcelo? Sensores, controladores, computador, ela está alugando tudo isso. E ela está chegando numa conclusão de que isso é muito melhor. E isso daí acaba agradando os dois lados do balcão, né? Porque para eles fica melhor em nível de tributação, de manutenção, né? De gestão do ativo, né? Que não passa mais a ser dele, passa a ser do outro lado do balcão, né? Que no caso o fornecedor, por exemplo, a tua empresa é uma delas, né? O fornecedor desse serviço. Então, assim, eu não vejo isso, e muita gente reclamando, minha indústria está na indústria 2.0, vocês ficam falando de 4.0, vocês estão viajando. É que, de repente, aquela que é 2.0 custaria um determinado valor para se transformar em 4.0, que, de repente, ao se digital transformar, seja seu produto, seja seu processo, seja seu negócio, para ela é muito melhor assim, né? Claro. Então, que continue do jeito que está, contrata um serviço e atende melhor o cliente, né? Entrega mais valor para o cliente. Então, isso eu vejo assim como uma tendência irreversível, né? E é a tecnologia que vai colocar isso na gente. Quando eu aprendi há 20 anos atrás, SOA, Marcelo, Service Oriented Architecture, eu não conseguia enxergar 20 anos atrás para que servia a SOA, né? E há muitos anos atrás ela ficou clara e hoje ela brilha para mim, né? De tão clara. Sem dúvida. Que é Agora, o que você está falando. Isso é interessante, né, Marco? Porque você pega há muito tempo atrás, né? A gente comprava CD, comprava, né? Eu via meus pais, eu cheguei a pegar um pedaço ainda, né? LP e quando era criança e coisa e tal, comprava o disco, guardava o disco, né? Quem imaginar que isso ia acabar, né? Hoje você não tem mais, você não compra mais o CD, você não compra mais a música, você tem o streaming, né?
É um Faz fluxo sentido, né? constante, né? E eu acho que isso vai se aplicar para todos os mercados, né? Com certeza. Excelente Porque exemplo. você monta, né? Você monta um framework muito mais eficiente que em grande escala não tem como você competir, né? Se você for comprar isso, você não consegue bater o custo disso. E nem a eficiência. E outro fator interessante que a gente vai falar aqui também, a tecnologia, os ciclos tecnológicos, eles aumentaram a velocidade de uma forma muito alta, muito rápida. Então, hoje você tem um surgimento de uma tecnologia e o ciclo com que ela vira obsoleta numa velocidade que a humanidade ainda não conseguiu se acostumar, né? Então, isso é um problema, é uma facilidade por um lado, mas é um problema também porque no momento que você ainda está se acostumando com a tecnologia, já vem uma outra que substitui aquela tecnologia. E na Então, sua opinião, isso vai acelerar, Marcelo? Essa eu velocidade, acho na que sua isso vai opinião, aumenta? acelerar. Eu acho que isso ainda vai acelerar cada vez mais. Eu acho que a gente tem uma barreira. Se você olhar, Marco, tem uma barreira no campo de energia, né, de baterias. Eu acho que na hora que isso for resolvido, isso vai dar um salto gigantesco. O que Porque exatamente das hoje. baterias? Eu não entendi das Porque baterias. hoje, por exemplo, É limite a bateria? não, São de computação limitadas? móvel, né? Hoje o poder dos processadores, o poder de que você consegue processar, a eficiência de calor, a eficiência de todos os Ah, tá. processadores, você Tá. não tem um limite hoje. Você tem hoje limite de energia, Tá, o né? limite Na é a parte bateria. Tá, móvel, tá, agora na entendi. parte remota, etc. Na hora que você Uhum. consegue ter uma solução energética, de energia portátil, né? Uhum. De mais duradoura, que vai conseguir te dar mais autonomia, a gente vai conseguir ter um processamento, uma mudança na área móvel, na área Uhum. né, de aplicações que são remotas, que têm deficiência de energia, etc. Várias aplicações que eu acho que isso vai dar um salto Você sabe que gigantesco. já tem solução para isso, né, Marcelo? Ela ainda não é Sim, viável comercialmente, né? exatamente. Xangai, o pessoal da Universidade de Xangai está até onde eu Sim, vejo, né, de pesquisa, né? Você sabe que eu tenho uma perna no mundo científico sim, eu e sei. os artigos, quem tem mais artigo científico publicado nessa área de transmissão de energia sem fio são os chineses, para variar, né? E a Sim. Universidade de Xangai é a que está no topo de artigos de pesquisa a respeito disso. E olha, cara, eu diria a você que não é uma coisa assim de ficção científica Não, mais, não. Tá nos próximos não. anos aí, a gente já vai ter esse problema aí resolvido. Sim, sem dúvida. A parte Né? de você carregar via, né, uma bateria, via rede sem fio, isso está Uhum, andando bem. Isso está andando sim, bem. Então, exato. assim, eu Pô, acho que essas uhum, tecnologias, né, voltando, elas estão evoluindo de uma forma muito rápida e não tem como uma empresa, né, adquirir uma tecnologia que em 6 meses, um ano vai estar obsoleta. Então, você uhum. não vai compensar. Ou você Faz tem um sentido. framework que faz isso e consegue gerenciar essa tecnologia e a passagem para até, né, equipamentos que não são de ponta, para outras aplicações que ainda demandam uma certa. Ainda são um pouco imaturos e precisam crescer, isso vai se pagando esse custo cada vez mais, ou seja, você tem uma operadora, você tem um provedor de serviço que consegue Uhum. viabilizar isso que vai fazer sentido, isso que faz sentido. Então, Aí. mas infelizmente no Brasil, o Brasil é muito forte, né, no conceito, que é aquele conceito seguinte: não, o aluguel sai mais caro, né? Se eu alugar, eu vou gastar mais dinheiro do que se eu comprar. Então Uhum. isso é um pensamento antigo, é um pensamento do passado, né? Uma cultura talvez de exploração de equipamentos de aluguéis. Hoje a gente não está falando Uhum. de aluguel, a gente está falando de um serviço que engloba tecnologias, engloba desenvolvimento, engloba um monte de outros fatores tecnológicos que são viáveis para a Você empresa. sabe que eu dou aula em escola de negócios, né, Marcelo? Na FGV, eu Sim, sou sim. professor da FGV. E eu já tenho conversado com os meus colegas que dão aula de, por exemplo, módulo de análise de viabilidade de projetos, né?
Sim. A forma como nós ainda estamos ensinando análise de viabilidade de projetos são para gestão por abordagem preditiva, onde o Sim. ativo ele tinha um longo tempo de vida e você podia. Você foi muito didático no teu exemplo, né? Pô, para que eu vou investir num hardware se daqui 3 meses ele já está obsoleto? E a Não, né? velocidade, né? O tamanho desse ciclo vai ser cada vez menor. Você fica pensando, o economista que está lá em cima e que vai canetar o aporte de capital para você fazer o investimento, ele está calculando lá valor presente líquido, taxa interna de retorno, todas essas coisas, para um modelo extremamente preditivo. E agora, como é que eu vou fazer o adaptativo? O adaptativo eu só tenho como resolver se eu compro por serviços, né? Eu pago Sim. por serviço. E esse tipo de situação, a matéria tradicional de análise de viabilidade de projetos, ela não tá sendo ensinada para você consumir serviços em troca de você adquirir o bem para fazer parte do teu ativo fixo, entende? A Sem dúvida. depreciação muda a E contabilidade, amigo, muda muda, tudo, muda. né? E tem um outro fator que, assim, que as empresas também não se conscientizam, né, Marco? Porque é, a transformação digital, né, e até mais especificamente falando de um componente, né, o IoT, não são temas simples, né? Não é como se você comprasse um computador e colocasse ali na mesa da contabilidade, na mesa da secretária, na sua mesa, né? Instalou ali, está pronto, comprei, pronto, acabou. Não, são Uhum, temas que requerem conhecimentos principalmente para ser bem feito, né? Integração colaborativa, né? De tecnologias, de você ter uma visão global de onde você quer chegar, por que você quer fazer isso, né? uhum. E não faz sentido você desviar o core da sua empresa para fazer outro negócio, né? É a mesma coisa assim, falando de uma coisa assim, a gente já falou sobre isso, né? Eu tenho uma equipe comercial que precisa viajar pelo Brasil inteiro. Agora eu vou montar Uhum. uma companhia aérea para suprir essa equipe comercial, não faz sentido. Vou comprar avião, não faz sentido. Né? Ah, não, eu tenho meus gerentes andam de carro pelo Brasil inteiro. Então vamos comprar eu vou montar uma locadora, né? Vou montar uma rede de carros e com a manutenção dos carros e não tem a mínimo sentido. Por que você aluga esse tipo de coisa? Por que você contrata o serviço, né? Isso. Exatamente para isso, porque você tem uma empresa que entende das tecnologias, que vai te dar atualização tecnológica, vai te dar manutenção, vai te dar o conhecimento, vai te dar uma visão holística, né? Consultoria é a mesma coisa, né, Flávio? Ô, Marco, você trabalha com isso, Uhum. né? Você precisa de um consultor porque ele tem a experiência de diversos outros cenários, né? O conhecimento técnico, a experiência de outras aplicações, ele consegue transferir a experiência e o conhecimento de outros eventos bem-sucedidos para aquela situação onde o cliente não passou por isso, então ele não tem esse conhecimento. Então ele precisa adquirir esse conhecimento e o consultor ele consegue dar essa visão Uhum. e consegue dar esse direcionamento. É a mesma coisa. Então, Né? Marcelo, deixa eu te corrigir só numa. Eu concordo com o que você falou, mas eu tenho uma Aham. coisinha a mais para te colocar, que Ah, nessa tua fala está perfeita, mas tem uma coisinha a mais para te colocar, que é assim, Marcelo, um tradicional diretor de operações, que é o meu contato nessa grande fábrica, uma multinacional brasileira, né, um grande sei. fabricante brasileiro, que eu sou consultor deles, e eu estava falando com o diretor de operações, e eu estava pedindo, né, o aporte de capital para determinado projeto que ele está acostumado a vida toda, e ele, para chegar a ser diretor de operações, né, ele passou por toda essa experiência, e não está nada errado, mas precisava dar uma ajustada no mindset, que é assim, Claro. eu estava fazendo aquele pedido do aporte, e ele me perguntou qual que era o escopo, né, que é uma pergunta tradicional, né, de um CEO Sim. quando vai aportar verba. E aí eu falei para ele, eu não sei, não sei qual que é o escopo. Ele Aham. falou, mas se você não sabe qual é o escopo, como é que eu sei então o tamanho de tempo, né? Ou seja, o cronograma que nós vamos fazer? Então, pois é, eu também não sei.
E como é que a gente faz, então, para aportar verba e quanto você vai precisar? Eu falei para eu também, né? Aí, então, isso é a famosa gestão por abordagem adaptativa, né? Que os americanos chamam Sim, de agile. E sim, aí, mostrando para ele o ambiente, né, que eu montei para gestão adaptativa, né, que a gente precisaria ficar verificando semana a semana, e nós tínhamos valores para encontrar semana a semana, para ver o que ia ser da semana que vem, que cumulativamente ia montar o mês, que cumulativamente ia montar o trimestre, e no trimestre eu tinha lá um OKR que eu tinha que bater, né? E aí sim. ele falou, e então, como é que faz? Falei, né, o nome dele e tal, e olha, para você fazer isso, agora, nesse momento, a cultura ágil, você tem que apostar, e se você errar, você errou por um período pequeno, você desiste e a gente vai para um outro caminho. Claro. Aí ele falou, pô, é assim? Eu falei, agora é assim, né? E É. aí você fica pensando naqueles tradicionais, né, professores de análise de viabilidade de projetos, que era comum, né? Mas quando entrei na área, assim, eu fazia plano diretor com um horizonte de 5 anos de Ah, tecnologia. não, não existe isso mais. E você acabou de falar que tem uma tecnologia que você está trabalhando que a cada 3 meses ela muda. Então, Sim, quando eu entrei na área, o ciclo de tecnologia era pelo menos 5 anos. Você não tinha como sim. você pensar em menos, né? E aí você fala, Não, e agora, como é que faz? Então, se você não for para uma cultura orientada a serviços, você não vai fechar essa conta nunca, né? Então, é. você paga a recorrência daquele pequeno período, experimenta, né? E vai fazendo testes atrás de testes, pequenos PDCAs, né? Que os americanos chamam de sprints, e Sim, esses sprints, cumulativamente, tem que ficar apontando para um objetivo maior, né? Que você está buscando, que eles também chamam de OKRs, né? Objective and sim. Key Results.